Estamos iniciando então mais um episódio do Movimento Influenciar. Já quero cumprimentar aqui meu parceiro de bancada, professor Ignaldo e pastor Ignaldo. Satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Satisfação é minha, é uma alegria muito grande e eu já vou dizer que o nosso bate-papo hoje é pesado. É pesado, é pesado. Mas eu acho interessante, Ignaldo, que assim, nós estamos começando o movimento, né? Começando essa estruturação. E está sendo bem interessante porque a gente está trazendo pessoas ligadas à educação, pessoas ligadas à cultura e hoje ligado à questão da segurança pública. Né? Ou seja, como influenciar em uma área tão complicada, né? E além da segurança pública, também na política, ele vai se apresentar, vai falar quem é ele, mas eu estou feliz em recebê-lo aqui no nosso Movimento Influenciar. Então você que está nos assistindo agora ou nos ouvindo pela rádio, nos ouvindo pela Vida 96,5 em todo o Vale do Paraíba, divulgue para todo mundo @Movimento Influenciar no Instagram e no YouTube também. Entra lá, youtube.com/Movimento Influenciar. Se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificação, clica no joinha e compartilha com todo mundo. Olha, vai na sala de chat aí, dá bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo, mas cumprimenta todo mundo, vai ser muito legal o nosso Movimento Influenciar de hoje. E Ignaldo, como a gente tem feito todos os nossos programas do Movimento, principalmente nesse início de trajetória, explicar um pouquinho o que é o movimento, né? Porque a nossa audiência na rádio, ela é rotativa, aqui na internet, muitas pessoas começando a nos ouvir e começando a nos ver. O que é o Movimento Influenciar? Eu queria que você começasse falando dos 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Os 3 pilares, primeiro é a indignação, né? Para que haja mudança tem que ter indignação. Se a gente não se indignar com o que está acontecendo, nós não vamos promover nunca mudança. Então, primeiro indignação. Depois da indignação, posicionamento. Eu me indignei, mas se eu só ficar indignado, ficar dentro de casa, não resolve nada. Eu preciso me posicionar. E o terceiro passo, a partir daí, um movimento de influência. Ou seja, influenciar outras pessoas que também enxerguem aquilo que nós enxergamos, fiquem indignadas e automaticamente a gente consiga promover mudanças. Então, nosso alvo é esse mesmo, fornecer informações, fornecer uma visão das coisas, uma visão correta das coisas e até dá para você subsídio para você influenciar. O que eu faço para mudar? O que eu faço para alterar essa situação? Quais as possibilidades que eu tenho? Então, às vezes a gente pensa que a gente não pode fazer nada, mas influenciar vai desde o momento em que você conversa com um jovem, conversa com uma criança de uma determinada forma, até o momento em que você vota, até o momento em que você cobra. O momento que você alerta os pais, né? Porque hoje em dia as crianças têm sido atacadas nos corredores da escola. Né? Ou seja, um lugar em que o próprio ambiente já é um ambiente de autoridade, a criança está lá para aprender, o professor é uma figura de autoridade e eles estão catequizando as nossas crianças, estão se tornando literalmente militantes de esquerda dentro da sala de aula. Engraçado, acho que a tônica de tudo que a gente tem chegado no movimento Influenciar, a raiz está ali na educação, né? Não tem como... Começa lá, não tem Começa lá, não tem jeito. Bom, então hoje nós temos um convidado especial, né? Hoje nós temos um convidado especial. Antes do convidado, nos siga aí nas mídias sociais e entra agora, pode ser? A gente tem uma audiência muito grande na Rádio Vida, mas eu queria que você entrasse no Movimento Influenciar e você, se você puder agora, pega o WhatsApp e manda para todo mundo que você conhece, porque o bate-papo de hoje, o nosso episódio de hoje, como disse o Ignaldo, é um episódio de peso e que certamente vai te abrir os olhos para muita coisa que está acontecendo. Então, Ignaldo, como você tem sido sempre o privilegiado, então vai lá, quem que é o nosso convidado de hoje? Olha, nós vamos falar sobre segurança pública, então não é algo muito simples, né? E nós convidamos aqui o querido delegado Palumbo, né? Tá aqui conosco e ele mesmo vai se apresentar. Ele vai dizer quem ele é e aquilo que ele tem feito. Então, fique à vontade, se apresente, diga toda a sua trajetória e o que você tem realizado hoje. Bom, eu sou Mário Palumbo Júnior, casado, cristão, feliz e grato a Deus. Meus princípios são Deus, família e trabalho. Não abro mão disso. Fiquei 20 anos, ainda sou policial civil, delegado licenciado. Comecei minha carreira no Capão Redondo, Triângulo da Morte, era conhecido naquela época, ano 2000, 2001, que eram os bairros perigosos em São Paulo, um dos locais mais perigosos para se morar, Capão Redondo, Jardim Ângela, Parque Santo Antônio. Depois fui trabalhar na Vila Clementino. Depois ingressei no grupo de operações especiais, onde permaneci durante quase 7 anos. Após isso, fui trabalhar 1 ano no setor de investigações especiais do Departamento de Narcóticos. E depois fui para a divisão de operações especiais, onde fiquei 10 anos. Então, dos 20 anos de minha carreira, 18 foi trabalhando no setor operacional, que é o que combate o crime na linha de frente. Todos os setores são importantes, mas o setor operacional é aquele que o policial, ele corre o mais risco. Depois disso, depois de cansado das leis frágeis, eu resolvi
disputar o cargo de vereador na cidade de São Paulo. Fui eleito, com a graça de Deus. Deus me deu essa cadeira, eu sempre falo isso. E ouvindo um conselho do meu amigo José Luiz da Atena, que falou, você deveria ir para a política, porque você só reclama das leis. Você só reclama das leis no meu programa. E ele falou isso na sala de casa, da casa dos meus pais, em Ribeirão Preto. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E respondi para ele na hora. Eu não vou não, lá só tem gente ruim. Aí ele falou, então você não tem direito de reclamar. Você vai ser comandado por gente ruim. No ano quando começou a pandemia, eu era o 01 do Garra, DOP. Já estávamos em pandemia. Aquele fecha tudo, máscara. Quando o então governador da época, João Dória, resolveu inaugurar a base do DOP e promoveu uma aglomeração na base. E eu me recusei a entrar. Eu fiquei lá na calçada, eu, 2 delegados e uns 10 investigadores. O resto todo entrou. Quando o João Dória estava na minha sala, a sala da supervisão do Garra, me ligou meu chefe, não vou falar o nome dele porque eu gosto muito desse delegado, falou assim, Palumbo, vem para cá cumprimentar o governador. Eu falei, não vou, não podemos aglomerar. Sendo irônico. E não fui. Logo em seguida chegou o Major Olímpio, quase os 2 se estapearam na frente da base do DOP, isso saiu em vídeo em tudo quanto é lugar. E eu apareci numa foto ao lado do finado senador Major Olímpio. 2 ou dias depois, eu não lembro ao certo, eu fui chamar na Delegacia Geral de Polícia. E aonde tomei uma admoestação verbal, respondi na corregedoria por não ter entrado, e eu falei que eu prestei concurso para delegado e não para puxar saco de governador. Eu falei, agora ferrou. Agora ferrou. E isso foi parar lá no alto escalão da imprensa. O Datena me ligou, o que você aprontou? Eu contei exatamente isso. Ele falou, acho que está na hora de você ir para a política, você não está mais aguentando isso aí não. Eu falei, realmente, eu não estou mais aguentando isso aqui não. Se indignou. Me indignei, exatamente. E aí, fui para a política. Então, ou seja, na verdade, você interessante, né? Se indignou, teve então um novo posicionamento e hoje está na política para influenciar. Exatamente. E estou gostando, porque a gente pode ajudar as pessoas, eu posso bater de frente com o sistema, eu não fico xingando o governador, o antigo governador, falando da calça dele, procuro não ofender, mas eu posso falar. Aliás, a função do legislativo é falar, né? De parlamento. Ou seja, ter voz, né? Ter voz, coisa que policial nenhum tem. Tem coisas absurdas que só quem está dentro da polícia sabe. Por exemplo, eu fiquei 10 anos na divisão de operações especiais. Eu conto nos dedos de uma das mãos as vezes que eu treinei com recurso ofertado pelo Estado. Ou seja, os policiais de elite de São Paulo, Garra, GOI, BAEP, eles não treinam com recursos do Estado. Quando treina é muito pouco. O curso que me habilitou a portar um fuzil, eu fiz em 2012. Eu paguei do meu bolso, dividi em 4 vezes. Os treinamentos que eu fazia enquanto estava lá no Garra, e eu e os policiais, nós pagávamos do bolso. A população não sabe disso. Só que naquela época eu jamais poderia falar isso. Porque muito provavelmente eu seria transferido. Então o policial, ele é amordaçado. Ele não pode falar, hoje eu posso ser a voz, inclusive desses policiais. Porque eu falo. Quem me perguntar, eu falo a verdade. Exatamente o que acontece dentro do sistema. Uhum. Então isso me possibilitou até uma certa felicidade, que agora eu posso falar e Coisas posso que já lutar. estavam lá, né? Você não vai resolver muita coisa, mas eu estou lutando, eu não vou ficar calado. Poxa, mas eu acho muito legal essa tua fala. Meu pai foi vereador por 3 mandatos, então passou 12 anos na Câmara Municipal, foi deputado estadual, deputado federal, então teve uma vida ativa na política. E como é bom a gente ver pessoas indo para a política com essa tua cabeça. Eu me lembro que meu pai, no final de carreira pública dele, ele estava cansado já. Então, o que você teve de cansaço na vida como delegado, ele estava cansado da política. E ele que teve mais de 30 anos na política, ele chegou a me dizer o seguinte, falou, Cláudio, quando eu comecei na vida pública, eu ia para Ribeirão Preto, vou usar o nome da cidade que você comentou, eu ia para Ribeirão Preto, colocava uma faixa na cidade dizendo o seguinte, o deputado está visitando a cidade, então era uma honra para a cidade receber um deputado. Hoje, se você, ele foi deputado federal, ele com aquele botãozinho de deputado federal de Brasília, ele falou que as pessoas agrediam verbalmente, tinha aquele olhar. Por quê? Porque, infelizmente, a política ela caminhou para um lado muito ruim. Então, eu fico feliz de ver que o seu posicionamento é um posicionamento... Peraí,
É um ambiente ruim? É. A gente sabe que tem muita coisa errada que acontece no meio da política. Agora, se aqueles que têm uma boa visão, que têm uma boa cabeça, não se envolverem na política, nós vamos influenciar como? Nós vamos ser influenciados. Ou seja, aí as leis que virão serão leis que vão penalizar a população. Exatamente. A gente não pode mais ficar calado. Não podemos mais nos calar diante de absurdos que a gente vê todos os dias. E posso falar para os senhores com a maior tranquilidade do mundo. A política é o ambiente mais podre que eu já pisei na minha vida. É um ambiente de traição, falsidade, entendeu? De um monte de coisas erradas, de hipocrisia. É um ambiente mais podre. Eu não tenho um amigo político, nenhum. E não quero ter também, não. Eu sou do partido do prefeito e talvez eu seja um dos maiores opositores a ele. MDB? MDB. Ok. E já digo de antemão, nenhum partido presta. Ah, por que você está no MDB? Nenhum partido presta. Você tem que ir na pessoa e não no partido. Acredite na pessoa e não no partido. Nenhum partido presta, eu não acredito em partido, não obedeço partido nenhum. Seria muito Eles bom não se eles tivessem mandam a em mim. candidatura avulsa, né? Seria maravilhoso, mas eu preciso de um partido. Exato. Exato. Entendeu? Eu preciso de um partido. Graças a Deus o meu partido me dá uma liberdade, eles não ficam pegando no meu pé. Já entenderam que eu vou levar meu mandato de forma independente. Eu não tenho apego à minha cadeira de vereador. Se Deus me deu, ele pode me tirar o momento que ele quiser. E se ele me tirar, se Deus resolver me tirar minha cadeira de vereador, eu vou voltar a ser delegado. Ou então vou ser panfleteiro, que eu aprendi a panfletar. Não recuso nenhum panfleto hoje em dia, porque é difícil você panfletar. Como minha campanha não teve dinheiro, eu não usei fundo partidário. Quem fazia a minha campanha? Eu, um ex-jogador de futebol, Wendel, o japonês do Garra, o sargento Vitor de Rota, e a gente saía panfletando. E aí eu fui motivo de chacota em grupos policiais. Ó, o delegado panfleteiro. Mas eu incorporei isso aí. Tá bom, eu sou o delegado panfleteiro mesmo, não tem dinheiro e vamos panfletar aqui, ó. Quer que eu adesive o seu carro? E assim foi. E por que você fala que, delegado, por que a política é suja? Olha, logo na campanha de vereador, eu encontrei uma senhora no trânsito, ela falou assim, nossa, Palumbo, adoro seus vídeos, eu gosto de você vai pra cima do crime. E eu cheguei pra ela e falei assim, coloquei a cabeça pra fora do carro e falei assim, posso adesivar o seu carro? Ela falou assim, quanto você me paga? Eu já tomei um susto na hora. Eu falei, ô minha senhora, mas como assim? Não, porque o político lá do meu bairro tá pagando tanto pra adesivar. E eu tô vendo quem paga mais. Eu falei, não quero adesivar mais Muito seu carro. obrigado, Deus Mas uma abençoe, senhora que segue tava seu no caminho. carro de trás viu isso, a cena, e falou, adesiva o meu. Então, você vê como que Deus é bom com a gente, né? Adesivo meu. Fui na casa de outra senhora, ela falou assim, olha, esse piso aqui foi arrumado pelo vereador tal, meu telhado tá ruim. E eu sem entender, inocentão, recruta de política. Então, por que essa mulher tá falando isso pra mim, né? O que eu tenho a ver com isso que o piso dela tá ruim, né? Não, se você me arrumar o telhado aí, o piso, eu vou te arrumar tantos votos. Falei, minha senhora, fica com o seu telhado quebrado, depois quando tiver uma enchente, não reclame que você tá debaixo do esgoto. E assim Nossa, foi. mãe. Ô, meu amigo, mas você tá trazendo um ponto importante pra caramba aí. Então- Não era nem o rumo da nossa conversa, hein? Mas tá indo pra um ponto muito legal. É, eu falei pra vocês que eu falo demais, né? Nós temos eleições agora acontecendo em breve. E nas eleições, queira ou não, assim, a população critica a política, critica os políticos. Mas quando chega na hora da eleição, tá doida por uma cesta básica. Ele acostumou e quem com esse pagar mais. que trocou aproveitou com esse O que eu troca, né? costumo falar é o seguinte: o churrasco que você vai ofertado pelo candidato, você come a carne e vai roer osso durante 4 anos. Político não tem que te dar cesta básica, político não tem que te dar dentadura, político não tem que fazer churrasco para você. Agora, se você está se vendendo por isso, não reclame depois. Que é não o que ele reclame tem- depois. Tem Ó, eu vídeo, vou né? aplaudir. Eu Não, vou é aplaudir difícil, a aqui política é porque- difícil. Eu vou aplaudir porque essa é a minha visão. É a mesma visão. E a gente precisa mudar, inclusive, isso na política. E aí não é na política lá dentro, não, mas é a política aqui fora. fora. Ou Sim. seja, a população tem que entender que esse se juntar para influenciar outras pessoas tem que ser algo voluntário por uma causa. Sim, exatamente. Então eu voto por Pesquise, uma né? causa, não votei no Palumbo. Não, peraí, eu votei no Palumbo porque foram quantos mil votos? 118.395. 118.395 mil votos. 395 votos. É voto pra caramba pra vereador, pô. Sou muito grato a Certamente isso. foi um dos mais votados. O terceiro mais votado e sem fundo partidário o primeiro. E os outros dois que estiveram acima de mim usaram o fundo. E Então, gastaram bastante dinheiro, né? Gastaram bastante dinheiro. Vamos deixar pra lá, gastaram bastante dinheiro. Então, ou seja, um número expressivo de votos. Então, ou nós votamos por uma causa, nós entendemos qual é o princípio que nós estamos buscando, ou por cesta básica, meu amigo, vai ter candidato gastando milhões, comprando o seu voto, e depois, na hora que você for cobrar, você não tem nem o direito de cobrar. Exatamente. Ó, eu queria cobrar, tem uma questão aqui pro senhor resolver pra mim. Falou, negão, desculpa, mas eu já te paguei. Já tá pago. É isso.
É exatamente isso. Exatamente isso. Mas as pessoas têm que se conscientizar. E o eleitor tem que fazer o papel dele, tem que cobrar, tem que fiscalizar, saber o que o político está votando, as comissões que ele faz parte, o que ele está gastando de verba de gabinete. Ele tem que fiscalizar tudo isso. Só que acontece... Pressionar, inclusive. Pressionar. Eu falo para a minha equipe, é direito do eleitor me criticar, é direito do eleitor me cobrar. Ele me ofendeu? Não. Então vamos responder o comentário dele. Não vão bloquear ninguém. Ah, lógico, os caras começaram a me xingar, aí já mudou o tom da conversa, né? Claro. Mas se ele tá me cobrando, tá me fiscalizando, eu tenho que responder. E eu tento explicar para as pessoas como que funciona a política, a função do vereador. O vereador, ele tem que fiscalizar o prefeito, tem que fiscalizar as contas do prefeito, tem que fiscalizar o que o prefeito está gastando e onde ele está gastando. E não ficar construindo campo de futebol, pagando churrascada e fazendo festa. Mas infelizmente nós temos essa cultura ainda de o povo, o vereador aqui, ele arrumou uma vaga para mim no hospital. Uma coisa que eu fico bastante indignado, que as pessoas procuram bastante os parlamentares. Olha, eu estou precisando de uma consulta aqui, tem jeito de você fazer um esqueminha, passar na frente? E eu explico isso, eu corro até risco de perder o eleitor. Eu falo, olha, não dá para passar a senhora na frente, nós temos que lutar para todos terem atendimento. Sabe por quê? Porque se a senhora ou o senhor passar na frente, alguma família, algum doente vai ficar para trás. É matemático isso. Então eu tiro a filha de alguém para colocar a sua filha, alguém vai ficar para trás. É por isso que eu vou bastante ao hospital, para cobrar atendimento para todos. E eu não fico brigando com o enfermeiro, eu não brigo com o médico. A minha briga, eu pego o meu celularzinho aqui, ó, e falo, prefeito, se fosse a sua mãe aqui com 102 anos de idade, isso é caso real, estivesse aqui no hospital do Campo Limpo esperando há 10, 12 horas, como o senhor sentiria, prefeito? É ele que eu cobro. Nesse dia que eu fui, uma sexta-feira, uma diretora médica desceu, não, você não pode gravar, você não pode filmar. Eu explico a educação. Posso sim, doutora. Está na lei orgânica do município, a minha função é fiscalizar. Ah, nenhum vereador faz isso. Pois é, bem-vindo, meu nome é delegado Palumbo, agora eu vou fazer. E começo. E resolve. Sabe por que resolve? Eu fui em Perus, estava faltando medicação para uma pessoa, um senhor de idade, que não tinha insumos, e um senhor que está muito debilitado, com uma doença que eu não gosto nem de falar o nome. E a filha dele entrou em contato, eu fui até lá. E fiquei na fila da medicação. Por que a senhora não está dando remédio para ela? Por que não tem? Desceu a diretora da unidade básica de saúde, lá no Recanto dos Humildes. Você não pode filmar. A mesma conversa de sempre. Vou filmar e filmo sim. Saí de lá, fiz uma live, não sei quantos milhões de visualizações, milhares de visualizações deu. No outro dia, olha, obrigado, delegado Palumbo, ligaram aqui na minha casa, mandaram eu pegar o insumo. Olha, obrigado, delegado Palumbo, chegou a medicação. A população não reclama. A gente vai nesses locais e a população fica lá calada, quieta. É direito de vocês. Cidadão de bem tem que aprender a lutar pelos seus direitos. Político não faz favor pro povo. Eu sou funcionário do povo. Eu fui eleito para isso. O povo tem que aprender que o político serve o povo. E não o povo serve o político. Essa mentalidade é muito forte, né? De olhar o político como alguém que está fazendo um favor para você. Isso é uma coisa muito forte. Se ele faz alguma coisinha, então aqui bom. Não, é obrigação. É obrigação. E eu trabalho assim, ó, desse jeito. Às vezes de camiseta, tô sempre com o meu coturninho e vou nas quebradas, que é onde a população mais precisa de apoio, nas periferias de São Paulo. São Paulo está abandonado. Prefeito que me desculpe, mas São Paulo está abandonado. Está abandonado. Você vem para São Paulo, ou você toma uma multa, cai num buraco, você precisa de um atendimento médico, está ferrado. Não tem segurança, ninguém se sente seguro para atender um celular na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. E não venha falar para mim que está tudo bem, porque não está tudo bem. Não está tudo bem. Já me disseram, desse jeito, Palumbo, você não vai conseguir se reeleger. Falei, não tem problema, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Desse jeito, Palumbo, você não vai conseguir tampar um buraco. Eu consigo muito mais com esse meu jeito de ficar batendo, porque eu vou e falo a verdade. Eu falo, ó, prefeita, subprefeita da Lapa, tem um buraco aqui que já estourou mais de 10 pneus. O senhor não vai criar vergonha na cara de arrumar isso aqui, não? E joga nas minhas redes sociais. No outro dia estão tapando o buraco. No outro dia. Então como é que não resolve? Agora, por que o político convencional não consegue resolver as coisas? A maioria deles. Porque o prefeito faz assim, ó, escolhe uma secretaria, escolhe uma subprefeitura,
Eu sou do partido do prefeito. Eu não tenho ingerência em nenhum órgão. Não tenho ingerência em subprefeitura, não indiquei ninguém, não vou indicar. Não tenho ingerência na Secretaria de Segurança Pública, não vou indicar ninguém. Por quê? Porque eu quero ter independência. O prefeito não vai ligar para mim, Palumbo, se você não parar de fazer o que você está fazendo, se você não votar isso, eu vou arrancar todos os seus cargos. Porque os cargos que eu tenho pertencem ao meu gabinete. Então eu optei por não aceitar cargos fora do gabinete. Eu não tenho ingerência em nenhuma subprefeitura de São Paulo. Então vamos aproveitar essa linha, Palumbo. Você comentou com a gente fora, né, antes de nós entrarmos no ar, as comissões que você está fazendo parte agora. Dentro do Poder Legislativo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e também a Câmara Federal, existem comissões que são formadas para analisar determinados tipos de assunto. Naturalmente, pelo fato de você ser delegado, o que se imagina é que a Comissão de Segurança Pública, por exemplo, essa linha da Segurança Pública é uma que você estaria dentro. Quais são as comissões que hoje você faz parte? No primeiro ano de mandato, eu fiz parte da Comissão de Finanças e da Subcomissão de Segurança Pública. E no segundo ano de mandato, eu optei por ir para a Comissão de Educação. Porque é na educação que estão pervertendo nossas crianças. Então você sai de qual? Eu saí da Comissão de Finanças e fui para a Educação e continuei da de Segurança. Segurança, porque queira ou não, é uma bandeira sua muito forte. Mas não aceitei ser presidente da Comissão de Segurança. Ok, e aí vai para a Educação. Já vai ou já foi? Não, já está nela. Educação. A minha questão é essa, me fala um pouco dessa conexão entre segurança pública e educação. Por que você fala dessa questão? Olha, o que a gente tem que analisar é o seguinte. Todo mundo fala, bandido bom é bandido morto, bandido não sei o quê, tem que matar. Não, eu sou cristão, então sou contra a pena de morte, porque eu só acho que se tiver pena de morte no Brasil, só vai morrer pobre. Ponto. Você não vai ver nenhum político figurão sendo executado. Não, político figurão anula-se anula a sentença, exatamente. Isso. E eu, porque sou cristão também, eu sou contra a pena de morte. Eu acho que nós não temos que decidir quem vai morrer, quem vai viver, isso é Deus. Claro, se o cara apontar uma arma pra mim, eu vou tentar acertar a cabeça dele pra matar logo, porque aí a defesa não sou pago pra morrer, êxito 222. Então, vocês conhecem melhor do que eu a palavra. Enfim, mas é na educação que eles pervertem nossas crianças. Enquanto tá todo mundo indo lá, comissão de educação, comissão de segurança, tem que matar, tem que não sei o quê, os comunistas estão lá na educação, colocando ideologia de gênero, fazendo cartilha não sei do que. Eu recebi vitimizando bandido. Vitimizando bandido. Eu recebi uma cartilha agora de um vídeo, né, de uma professora se indignando numa cartilha que foi dada lá no Distrito Federal, aonde colocavam a Marielle como uma vítima da sociedade, um desenho dela dizendo que o rico é o grande opressor. Olha, eu sou filho de uma mulher que trabalha desde os 8 anos de idade, periférica, lá da região de Perus. Dos 8 anos ela foi empacotadora de bolacha, 12 anos era auxiliar de costura, trabalhou a vida inteira, prosperou e ficou muito bem de vida. Então eu não aceito o vitimismo. Eu não aceito esse vitimismo. Hoje a minha mãe ficou muito bem de vida. E agora querem tratar ela como se ela fosse uma infratora porque ela ficou rica. Não aceito isso. Não aceito isso. E tem um vitimismo no meio do crime assim? Tem? Tem. O crime o criminoso é sempre a vítima da sociedade. Eu fui parar diversas vezes na corregedoria por causa dessa abençoada, entre aspas, audiência de custódia. Como é que funciona? Fala um pouquinho da audiência de custódia, que às vezes as pessoas não sabem o que é isso e como a audiência funciona. De custódia, a princípio, ela foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, agora virou lei. Como funciona a audiência de custódia? Em menos de 24 horas, a polícia tem que apresentar no Poder Judiciário o ladrão, o bandido, o criminoso. E lá vai se perguntar o seguinte: como você foi tratado? Se você foi algemado? Se você foi ofendido, se te deixaram usar o banheiro, se deixaram comer, e não se pergunta absolutamente nada para a vítima. Então, se o bandido fala assim, aquele delegado narigudo, barrigudo, com cicatriz, me xingou, não sei o quê, corregedoria para mim amanhã. Várias vezes. Já aconteceu? Mas muito, um monte. Eu sempre fui duro, eu nunca dei boi para bandido. Sempre fui legalista e duro. Nunca fiquei com risadinha para bandido. Mesmo porque não dá para você chegar no bandido. Eu tive um amigo meu, inclusive pastor, e que ele era da Polícia Civil também. E aí ele comentou que ele se converteu, né? A noiva dele levou ele pro evangelho, ele se converte, vai pra igreja, tava naquele início de primeiro amor e tal, e ele falou pro parceiro dele, falou, amigão, pô, nós vamos entrar agora lá no bar pra resolver, deixa comigo.
Ele falou, ok, beleza. Ele chegou lá no bar, entrou. A hora que ele entrou, ele falou, senhores, por gentileza, eu queria que vocês encostassem a mão ali, eu vou revistar vocês. Se o camarada tava numa mesa de bilhar assim, ele levantou a cabeça, olhou pros amigos dele, deu uma risadinha e continuou jogando bilhar. Ele de novo pergunta, senhores, por gentileza, vocês podem colocar a mão? Aí chegou uma hora que ele falou assim, cara, mas não dá certo isso aqui não. Pegou um taco e pau, quebrou o taco na mesa de bilhar, mão pra cabeça, e todo mundo virou. Ou seja, bandido é bandido, pô. Não dá pra tratar o bandido com por gentileza, dá? Olha, eu vou falar uma coisa... Você é da área, hein? Eu tô falando aqui de um testemunho que eu ouvi. Não, é verdade, é verdade. O bandido, ele vai temer você muitas vezes pelo medo. Claro. Entendeu? Não então, tem jeito. No confronto, por exemplo, eu já participei de diversos confrontos. Se eu destinei uma emenda para comprar fuzil para a Guarda Civil Metropolitana, a esquerda só faltou me colocar como um demônio. Então, olha que absurdo que nós estamos vivendo, né? Olha, eu já participei de troca de tiro com bandidos armados de fuzis, é indigesto. Que as pessoas que não estão acostumadas, não, se fosse eu matava, se fosse eu fazia isso. Fazia nada. Se fazia nada. Se tivesse uma troca de tiro, você ia sair correndo, rapaz. Enquanto todo mundo corre, a polícia vai ao encontro. A maioria dos policiais, nem todos, tem uns que correm também. A gente tem que falar a verdade aqui. Mas você participar de uma troca de tiro não é fácil, não. É indigesto. E eu já participei de troca de tiro com bandidos armados de fuzil. Não dá pra você combater o crime usando um 38 velho como a GCM tá usando. E na rua, se o bandido estiver assaltando uma agência bancária aqui em Moema ou lá no Capão Redondo, se chegar uma viatura da Guarda, do Garra, da Rota, do BAEP, tiver com o giroflex ligado, vou usar o termo policial, eles vão sentar o pau na viatura, sentar o prego na viatura, que se dane qual viatura é. Agora, como que um guarda com 38 velho vai se defender disso? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu não sei se vocês vão lembrar, sei não, é óbvio que vocês vão lembrar, né? O Palumbo tem a mesma idade que eu tenho, então certamente vai se lembrar. Tamo velho, mais passado que futuro, hein? Do nosso famoso Carandiru. Sim. Pavilhão 9. Sim. Pô, eu me Participei lembro de diversas rebeliões, viu? Isso, então várias rebeliões lá, ia lá, vou citar um nome aqui com muito respeito, mas o Eduardo Suplicy, e ele ia lá com os direitos humanos e falava, ninguém vai entrar, eu vou dormir aqui dentro com eles, ou seja, a polícia era tida como carrasco e o bandido que matou, roubou, estuprou, era tido como a vítima do processo, a vítima do sistema. Olha, eu trabalhei no GOI durante quase 8 anos. E o GOI foi criado numa época que era para conter rebeliões nas delegacias de São Paulo, onde todas as delegacias, os mais velhos vão se lembrar, tinham presos, tinham carceragem. Não sei se os senhores se lembram disso. Ele foi criado para isso, para conter rebelião. E a Polícia Civil era responsável pelo cadeião 3 de Pinheiro e um feminino que, se eu salvo engano, era 1 ou 2, não lembro. E todas as sextas-feiras nós entrávamos para ajudar os carcereiros a fazer a revista. Nós fazíamos a contenção e os carcereiros revistavam. Infelizmente, se você não chega mais duro, não é fora da legalidade, não. É sendo legalista, mas mais duro, eles não respeitam. Eles não respeitam. Quando o bandido do lado de lá dá tiro de fuzil e escuta o barulho, porque a gente consegue identificar um de 762, eles falam, ih, aqui tá ruim, hein? Aqui tá ruim. É melhor recuar porque... Ali não vai conseguir nada, não. Você entendeu? Então o bandido sabe disso. Esse novo cangaço, vocês podem perceber, nessa época de 2018, 2019, estavam explodindo muitas agências bancárias. Muitos carros fortes. Só que eu andava numa viatura, eu, mais 3, 4 policiais, todos de fuzil. Então, se tivesse lá um ataque, a gente ia se virar, cara, com a nossa equipe. A gente ia se virar. Agora, se tivesse todo mundo de pistola, estaríamos ferrados. Ferrado. Corre ou morre? Não dá. Você vai se abrigar, mas não dá. Entendeu? Então... E a bandidagem sabe, ela conhece. Exatamente, o bandido ele não vai atacar flores em você. Claro. E o fuzil não é pra matar ninguém. E esses especialistas de segurança que não entendem nada de segurança, que me criticaram o tempo todo, eles não entendem nada de arma. Uma calibre 12 que é usada pela arma, escopeta calibre 12, a curta distância, 20 metros mais ou menos, ela é tão potente quanto um fuzil. O estrago dela é tão potente quanto um fuzil. Só que um fuzil, ele é muito mais preciso. A 100, 150, 200 metros para um operador habilitado que treina, ele vai acertar esse tiro. A calibre 12, ou a escopeta calibre 12, você já vai ter muita dificuldade. Mas esses especialistas não conhecem nada. Vamos usar na Cracolândia, vamos fazer não sei o quê. Mas o que eu apanhei desses caras, e o prefeito até falou assim, vamos retirar essa emenda? Eu falei, não retira. Eu vou apanhar sozinho, mas eu vou até o final.
Eu vou até o final. O bandido aqui em São Paulo tem que entender que aqui tem força de segurança. E a GCM é uma importante aliada. Está no artigo 144 da Constituição Federal. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Desse todos engloba a Guarda Civil. Meu amigo, eu já vou fazer uma pergunta direta para você aqui. A gente tem hoje uma influência muito grande. Repito, estamos aí numa fase eleitoral. E existe um movimento muito grande da esquerda, isso no mundo inteiro, mas principalmente na América Latina, de desarmamento. Inclusive o desarmamento aí das forças de segurança do Exército. Em alguns lugares já são chamados de Força Nacional, ou seja, subordinado ao presidente, tira o armamento. Recentemente eu vi soldados chilenos, policial chileno, apanhando de criminoso. Porque ele não pode usar arma, nem cacetete ele pode ter. Pois é. Isso pode acontecer no Brasil? Olha, dependendo nós estamos do que aí diante de uma eleição plebiscitária. Nós já temos decisões do STJ dizendo que o policial não pode abordar. Né? Você tem que suspeitar. Por que você suspeitou? Então a prova já não vale mais nada. Primeiro você tem que provar que você Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que teve caso já concreto. Vai chegar um tempo, se não tomar cuidado, que o policial vai falar assim: oi, senhor, tudo bem? O senhor é bandido? Vamos tomar um café e lá você me conta se você é bandido? Pelo amor de Deus, gente. A gente está numa cidade violenta. A gente está num país violento. Olha o Rio de Janeiro, olha São Paulo, o que eles fazem. Mataram um garoto essa semana. E o garoto se ajoelhou e tomou um tiro na cabeça. Exato. Na frente aí da noiva, fica esse povo achando que, olha, vamos tirar a arma, Vamos tirar a arma dos bandidos? Que isso eu tive um confronto certo, né? lá, confronto que eu digo é de ideias, né, no parlamento. Falei assim, vamos tirar a arma dos bandidos. Não tem problema nenhum. Aliás, um de vocês aí que estão me criticando, vereador, pediu escolta. Então a GCM não pode te escoltar, porque ela está armada. Quer dizer, você quer tirar a arma dos policiais, mas você quer um policial armado com você. Então são hipócritas. São hipócritas. Vai chegar, se a gente não tomar cuidado, não ficar atento na política, nós vamos eleger um monte de candidato, de político pró-bandido. Quem tem que ter direito é vítima e cidadão de bem. Não é bandido. O bandido tem livre-arbítrio. Eu não acredito nessa lorota de é condição social. Não é condição social. Porque se você for numa... É decisão, né? Se você for numa comunidade e a família for pobre, mas tiver uma base familiar, com Deus no coração, com um pai, com uma mãe presente, ou com o pai, ou só com a mãe presente, dificilmente essa criança vai se corromper. Da mesma forma, se você estiver num lugar de milionários, apartamento de 10 milhões, se você tiver um pai ou uma mãe ausente, que deixa pra babá tomar conta, que não tá nem aí pro filho, que dá dinheiro pra ele, pensando que isso vai suprir o amor, muito provavelmente essa criança vai crescer um corruptor, que vai fazer tão mal quanto aquele bandido que tá na porta de um semáforo. Então a gente tem que ter essa conscientização. Eu ando pelas periferias de São Paulo, sempre andei. 99,9999% é gente de bem. É gente de bem. Que trabalha, que acorda cedo, que pega a marmita, que vai se esforçar para ter sua renda. Que paga o preço. Que paga o preço. Não são bandidos. Agora, deixa eu colocar uma coisa aqui, isso é a coisa que me puxa muito, né? Essa atitude com relação a toda essa situação de segurança pública, ela é um reflexo dessa visão de que o bandido é uma vítima e que da sociedade, do sistema, digamos assim, o sistema é injusto e por isso ele é injusto, e que a polícia, ela nesse caso, ela acaba ganhando papel da opressora, do mal. É isso que acontece? Isso nasce na escola, isso nasce na educação? Eu fui num programa de televisão onde uma esquerdista quis me colocar, um programa ao vivo, quis me colocar contra toda a polícia, dizendo que eu achava daquele policial que pegou um jovem negro, colocou na moto e saiu correndo. Ele saiu com a moto e ele atrás. Eu lembro desse episódio. Aí eu peguei e falei assim, ali não foi nada. Ela, como não foi nada? Não foi nada, ele fez um trotezinho ali, um crossfit gratuito. Ele olhou espantado assim, como? É isso mesmo, foi nada. Se um moleque... Primeiro que ela falou que era negro. Eu falei, olha, a polícia ela não vê o negro, o branco, o amarelo. Que é esse outro problema, né? A polícia vê um ser humano. Todas as vezes que atiraram em mim, eu vi um ser humano atirando em mim. Eu não me atentei à cor da pele. Eu me atentei que tinha um ser humano atirando. Então, mas esse é um outro problema realmente, né? Ou seja, essa questão da vitimização da sociedade, não, pelo amor de racismo, feminismo e Nossa tantas outras senhora, coisas que vem na esteira, né? Mas boa, continua a história aí.
Onde eu estava mesmo? Da jornalista. Da jornalista. Tentou te E ela deslocar. ficou super indignada comigo quando eu falei que estava fazendo crossfit gratuito. Vamos lá. O policial estava na moto, estava sozinho, algemou o preso e saiu do local. Por que ele saiu do local? Aí que eu falo, olha, é muito fácil criticar num ambiente como esse, com ar-condicionado, aguinha, conversando tranquilamente, com as pessoas protegendo a gente, com a porta fechada, tranquilo. O policial pode ter tirado esse criminoso, esse ladrão, esse vagabundo lá, primeiro, poderiam estar querendo linchar o ladrão. Então ele estava preservando a integridade física dele. Segundo, poderiam estar querendo resgatar esse ladrão. Outros episódios a gente vê aí de policial apanhando, de policial que tentam tirar a arma desse policial, um monte. Um monte. Então é muito fácil ficar criticando o tempo todo, criticando. Ali foi a opção que teve. Quando eu trabalhava no GOI, eu fazia muitas incursões, nós fazíamos muitas incursões numa comunidade ali da Rua Alba. Todas as vezes que a gente entrava lá, tentavam resgatar o preso na mão. Eu percebendo isso, falei, não, a gente vai continuar trabalhando, vamos continuar combatendo o crime. A maioria das pessoas que moram ali são pessoas de bem. Vamos entrar de madrugada, 3, 4 horas da manhã. Entrar, fazer a prisão e rapava fora. Se fizer uma prisão 2, 3 horas da tarde, a probabilidade de virar a comunidade ali é gigantesca. Então o policial teve aquela opção de algemar o preso lá e deu um trotezinho. Agora um moleque de 20 e poucos anos, que tá lá, roubou, traficou, bateu no monte de carro, fugiu da polícia, vai falar que é tortura porque ele deu um trote de 50 metros? Tenha santa paciência, né, meu? Vai achar o que fazer. Pelo amor, vem com essa lorota furada. Mas isso é um negócio muito forte, assim, é uma coisa assim, que busca incutir. A polícia é má, tá vendo como ela é má? Né? A polícia é boa. Tanto é que se a gente estiver sofrendo aqui uma ameaça de perigo agora, todo mundo vai passar aqui o telefone e vai ligar o 90. E vai pedir para Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quando o perigo passar, a maioria das pessoas se esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Entendeu? Então você tá em perigo, você vai ligar para a polícia. Só fazer agora que lembrou uma história de um amigo meu também que é da Polícia Militar, e ele contando dessa audiência de custódia, né? Ele conta a seguinte história. Isso foi um amigo dele. Que um dia eles foram levar uns presos, né, numa audiência de custódia, e aí chegou lá, a juíza perguntou assim para eles: vocês estão bem? Vocês viajaram bem? Vocês comeram? Ou vocês estão com fome? Estão cansados? Aí eles falam: não, a gente está com fome. Aí ela pega e fala assim pro policial: então faz o seguinte, vai lá buscar o lanche para eles. E aí o policial ficou indignado. Falei: eu também tô cansado. Eu também viajei e a senhora não perguntou se eu quero. Eu não vou buscar, não. E disse que ela mandou comprar, ela levou eles pro gabinete delas, deu lanche para eles, deu comida para eles. E aí, assim, o pensamento deveria levar ele para casa também. Assim, não é questão de maltratar Até ninguém. Até a página 2 vale, né? Não é questão de maltratar ninguém, mas é a questão de muitas vezes essa desproporção. Não tem uma desproporção de você não ter preocupação com a vítima, mas ter preocupação com o criminoso? Até mesmo essa questão que tem aí do seguro, como é que é? Seguro reclusão? Auxílio reclusão. São algumas preocupações assim que se tem com o criminoso que você não tem com a pessoa de bem, com o trabalhador de bem, né? Por que não se cria o auxílio vítima? Isso. Não se cria. Eu perguntei isso para o advogado, porque o advogado defendeu. Não, mas ele paga, não sei o quê. Eu falei: tá, então por que a primeira preocupação não é criar o policial, eu falo para a juíza assim: vai buscar a senhora, eu não vou buscar nada. Primeiro, que eu não sou funcionário da senhora. Segundo, que eu não tenho que fazer esse tipo de serviço. Quem tem que ofertar comida para ele é o Estado. E não sou eu. A senhora cobra o governador. Então, aliás, faz um refeitório aqui. Então são um tipo de absurdos desses que nós temos que nos indignar. O policial é pago para fazer a segurança da sociedade, para fazer a escolta do preso, para prestar a segurança. E não para ficar servindo comida para preso em audiência de custódia. Tá errado essa juíza. Acho que dá para mudar isso? É que é uma pergunta. Dá para mudar isso, sim. Eu quero fazer uma pergunta pro Palumbo. Eu já vi que ele não tem rabo preso, ou seja, ele fala com vontade. Só vou pedir pra produção me ajudar, porque eu sem querer bati o dedo no meu relógio aqui, então só me confirma o tempo que a gente tá aí do episódio. Confirma aí, a gente segue. Mas vamos lá, eu já vou jogar a pergunta aqui. 15 minutos. Falta 15? Eu só ia pedir para colocar o microfone todos mais perto da boca. Temos 15 mais perto da boca o microfone. Show de bola. Então vamos lá. Palumbo, esquerda no Brasil? Me faça suas considerações. O que você entende da esquerda no Brasil? Se isso também é uma responsabilidade da forma de pensar da esquerda. Olha, nós temos agora o Lula, que é um comunista, que é um cara que é pró-aborto, ele falou, liberação de drogas, eu sou contra. É um cara que acha normal um rapaz roubar o celular na esquina.
para tomar sua cervejinha. Isso está falado por ele. Eu combati o crime a minha vida inteira. O meu lado é vítima e cidadão de bem. Como que eu vou apoiar uma causa dessa? Como que eu vou apoiar e aplaudir, por exemplo, lá na Polônia, onde os esquerdistas estão comemorando, e no Brasil também, aborto com crianças com 6 meses de Gestação. vida. É. De vida, né, doutor? De vida, de concordo. vida. Como que eu vou apoiar um negócio desse? Como que eu vou apoiar a ideologia de gênero para criança? Não dá. Não dá. Para mim é muito pesado. Pô, isso entrou na questão da educação, que inclusive a comissão Exato. agora está fazendo parte, Exatamente. né? Ou seja, hoje nas escolas a gente vê uma militância de professores, diretores de escola, que estão querendo incutir na cabeça da criança. Ó, vamos para uma outra notícia, né? A diretora da Disney. A diretora da Disney diz que até o final de 2022, mais de 50% dos personagens da Disney serão ou trans, ou homo, Ou queer e vai embora. ou queer e assim por diante. Então veja, estão indo na cabeça das crianças. Não, mas eu queria... Qual que é o nosso papel enquanto cristãos? Né? Ele comentar na Comissão de Educação, lembrar o caso recente do menino que questiona o professor, não sei por que o professor de geografia estava falando sobre desarmamento, e o menino foi contra, ele falou, mas professor, o pai de família, o trabalhador, o homem de bem, ele não pode ter uma arma para se defender? E aí o professor pergunta assim, o que é um homem de bem? Eu falei assim, não, o pai de família, não, mas o bandido também tem família. Também é pai de família. Também é pai de família. Aí eu falei assim, mas ele trabalha, O homem de bem sai pra trabalhar de manhã. Ele falou, não, mas o bandido também sai pra bandido trabalhar. de família e da família do mal, né? Eu falei, o bandido tá trabalhando também. Olha, é absurdo esse tipo de posicionamento, né? É muita defesa de bandido. Eu chego a passar mal com esse tipo de situação. Morreu agora uma menina no carnaval, prensada por um carro alegórico. Sim, sim. Né? Uhum. Vocês viram alguém da esquerda batendo? Ninguém falou nada. 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 Pô, verdade, não tinha reparado. Ficaram isso não, preocupados verdade. de se ele continuar. Mas se é um confronto numa comunidade e morre alguém, pronto, é a polícia. E se for negro? É porque era negro. Meu Deus do céu. Todas as trocas de tiro que eu participei, eu nunca vi a cor de bandido. Se era branco, amarelo. Eu nunca vi. Eu vi um ser humano atirando em mim. Então parem com isso. Na polícia tá cheio de negros também. Tá cheio. Entendeu? Eu não vejo a cor da pessoa quando ela tá atirando em mim, se é branco, se é negro. Ou seja, há um ativismo maldito. Não, pelo amor de Deus, gente. Há um ativismo maldito. Pelo amor de Deus, vai chegar um tempo que nós vamos ser proibidos, inclusive, de rezar, hein? Inclusive de orar. Vai chegar esse tempo se nós não abrirmos o... sim. Entendeu? É o que a gente tem falado muito. Vai chegar muito, né? o tempo. Já estão invadindo igrejas evangélicas e católicas. Vai chegar um tempo e todo mundo com medo. Todo mundo com medo de ser cancelado. Eu não tenho medo de ser cancelado, não. Eu perco seguidor pra caramba aqui. Porque eu falo. Eu não vou deixar de falar. Sou contra o aborto mesmo. Aliás, eu tomo um monte de punições nas minhas redes sociais. Um monte de punição. Não pode falar isso. A gente vai escrever crime, tem que colocar o I com então, que a letra loucura, 1. cara. Eu não posso escrever aborto. Eu não posso falar do Lula. Pelo amor de Deus. Agora, né? Se eu for colocar pornografia, basear, aí pode. Tá liberado, isso aí pode. Né? A outra rebolando, aí tá tudo certo. Outro dia eu coloquei o meu filho e eu na piscina da casa da minha mãe e foram escrever assim, você está fomentando a pedofilia. Eu olhei e falei, não. Ô, louco. Mas é meu filho, pelo amor de Deus. Não, peraí. Você está fomentando a pedofilia. Só que nós tivemos um caso aí, não tão recente, de uma... Não dá nem pra dizer que é obra de arte, né? Eles que dizem isso. De um camarada nu dentro da sala de aula. Uma criança vai e toca. Era um museu, acho. Era uma exposição no museu. Lembro. Exposição no museu. O Tribunal de Justiça declarou que aquilo era arte. Peraí, então você com seu filho incentivo a pedofilia. Mas lá é arte. Onde a gente vai parar? Cara, que inversão de valores é nós o estamos dominando dominando o planeta. Agora eu vou fazer. Então hoje eu tô empolgado. O Paulo não empolga a gente. É possível alguém ser cristão e de esquerda? Você acha que há possibilidade? É impossível você ser cristão e comunista. Não combina. Não dá. O comunista é como o demônio. Que ele vai curtindo, ele quer te enganar, vai mentir para te ganhar. Mas ele apoia tudo que o cristianismo condena. Tudo. Drogas, aborto. Ideologia de gênero. Exatamente. E ai de você se você falar. Só que mas eles fazem social. Isso é bonito. Exatamente. Não tem nada de bonito nisso. Ninguém fala o tanto que o comunismo matou. Quantas pessoas morreram.
Né? Ninguém fala nisso. O senhor é professor, né? O senhor tem toda a experiência do mundo. Aliás, li o livro do senhor. Então, não dá, gente. Eu falo isso para os meus amigos. Comunista e cristão não se comunica. É como água e vinho. Não dá para ser dos dois ao mesmo lado. E tá cheio de comunistas nas igrejas. Tá cheio. Tanto na católica quanto na evangélica. Tá cheio. Eu questiono padres e pastores. Falei, como que o senhor apoia o Lula? O Lula é a favor do aborto. É a favor da liberação de drogas. Ele é a favor de tudo que não presta. Falou. Ele falou isso. Recentemente, né? Ele falou. Valores de pauta de família e valores é retrógrado. Falou. Então, se nós, cristãos, não começarmos a falar, nós vamos até ter o direito de orar em casa. E olha lá. Vai E olha lá. vai chegar esse tempo, porque eu não quero ser cancelado. Eu não quero falar. Eu não quero isso. E tá cheio de comunista, de iPhone, de jardins, crianças que eu digo as jovens de 16, 17 anos. Não, porque a ideologia... Mas a gente não pode... A gente tem que tentar convencê-los, mas sem culpá-los, porque eles vêm desde criança. Com professores com ideologia, tá na cabeça dessa criança, depois se torna adolescente, estão lá batendo. A minha filha hoje não estuda mais, mas ela estudou um tempo numa escola católica. Eu perguntei, hoje ela tem 16 anos, você teve alguma influência de esquerdista na sua sala de aula, mesmo sendo um colégio católico? Todo dia, pai. Todo dia, pai. Feminista, esquerdista, todo dia. Sutilmente, porque tem uma vigilância. Então nós temos que ficar atentos a isso. Porque eles estão em todos os lugares. Eles querem pegar nossas crianças, depois o adolescente vai ficar mais fácil. E eu falo isso para adolescente. E aí chegou na universidade e pronto. Você é comunista? Comunista prega a divisão de bens. Você não pode ter um iPhone. Você não pode andar de carro importado. Vá trabalhar. Se a minha filha virar comunista, eu falo assim, beleza, filha, paga a sua escola, vá trabalhar para ter. Divide o que é teu. Agora, se você quer ser comunista com um iPhone 12 e andando de carro importado, eu falo para essa molecada de hoje em dia, é fácil pra caramba, né? Morando nos jardins, em Perdizes, em Moema, eu sou comunista, é legal, bandeira vermelha, pra lá e pra cá. Deixa o papai parar de pagar as contas e colocar você pra trabalhar, que eu quero ver. Eles querem dividir o que é dos outros, deles não. Verdade. Deles não querem dividir nada. Basta você ver, sabe o quê? Faça o seguinte, ó. Pesquisem, portal Transparência, os gastos dos deputados, senadores, vereadores comunistas. Pesquisa. Tá lá. Pesquisa. Quanto que eles estão gastando? Em que eles estão gastando? Tinha uma época na Câmara dos Vereadores e que tinha um carro Cobalt, que era o mais simplesinho, e o Corolla. O Cobalt, eu falei, não, eu quero o mais simples, o mais barato. Dá o mais barato aí. Beleza. Aí veio uma norma, todos tiveram que trocar por Corolla. Só que a maioria dos esquerdistas estava lá, de Corolão lá. Quer dizer, que divisão de bens é essa? Que hipocrisia que é essa aí? Na verdade, a gente vive uma sociedade hipócrita, Deus, né? Uma esquerda hipócrita. Eu tenho dito o seguinte, Palumbo, não em hipótese alguma discordando de você, porque o meu pensamento é o mesmo. Mas eu tenho dito o seguinte, que é possível ser cristão e comunista. Desde que você não saiba ou o que é ser cristão, ou você não sabe o que é ser comunista. É porque tá cheio de cristão de BGE, né? Porque se você souber o que é ser cristão, ou souber o que é ser comunista, você vai ver que não é possível ser. Né? Ou seja, as pessoas acabam indo para esse lado. Mas, Palumbo, a gente já está quase indo para o final aqui. Já. Eu acho que é interessante falar um pouquinho sobre a questão também das universidades. Né? O Aguinaldo passou pela universidade agora, pelo assunto da universidade. E a gente vê, por exemplo, na USP, que, salvo engano, a polícia é proibida de entrar. Eu não sei se essa informação está correta ou não. Eu não sei te falar agora se é verdade ou não. Mas eu sei que lá... Quando tiver alguma coisa lá, chame o Batman. Cocaína e assim por Fica diante. à vontade. E aí Quando falaram tiver a polícia lá entrar e meio mundo da esquerda se levantou, não pode de jeito nenhum. Quando tiver um roubo lá, chame o Batman. Quando tiver um estupro, qualquer coisa, chame o Batman. Fiquem tranquilos. Querem uma sociedade sem polícia? Vocês vão ver o que vai virar isso aqui. Anarquia, né? Vocês vão ver o que vai virar isso aqui. Eles querem até sofrer algum perigo. Deixa algum deles ser sequestrado, né? Alguma quadrilha pegar eles, porque são comunistas de iPhone, né? A gente tem que lembrar isso aí, né? Nós tem iPhone, não sequestra. Aí vai querer a polícia do lado, né? A esquerda caviar. É a esquerda caviar, perfeito. Agora, nessa questão da universidade, você acredita que há alguma coisa que pode ser feita nesse sentido? Eu acho que os comunistas estão tão enraizados na educação que vai levar... Aparelharam a educação. Aparelhados, que vai levar um certo tempo para conseguir reverter isso. Mas nós temos que começar já. Então, deputados, senadores, vereadores, políticos,
Preste atenção nas comissões de educação. Talvez seja uma das mais importantes. Foi por isso que eu quis migrar de comissão de finanças para de educação. Porque lá, se tiver algum projeto de lei que eu já perceba que vai atentar contra os princípios do cristianismo, de Deus, da família, eu já começo a combater ali mesmo. Deixa eu só citar, ele fala que só citar um caso que houve aqui em São Paulo, não sei como é que está a situação. Parece uma coisa muito simples, mas eles queriam parar de usar a sigla AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo, para começar a usar antes da Era Comum e Era Comum. Parece uma coisa muito simples, mas é justamente nessas coisas simples, é você já arrancar as raízes cristãs que nós temos na nossa educação para colocar uma raiz neutra. Temos essa questão da linguagem neutra aí que, gente... Detalhe de uma sociedade brasileira que é uma maioria de que eu perdi de cristianismo, seguidor por causa disso aí, que eu fiz um vídeo e falei, ó, Todd é isso aqui, ó, que eu dou pro meu filho, é um achocolatado. Entendeu? É todos, todas, não existe todes. Entendeu? Isso aí é uma imbecilidade que eles criaram. É uma imbecilidade. Ah, não vou falar que eu vou ser cancelado. Então você tá com medo de perder seguidor e por causa disso vai ficar calado? Mas isso não é o pior. Eles estão, inclusive... Sabe o que a gente precisa entender? É que, às vezes, não existe nem lei obrigando, mas eles internamente já começam a trabalhar. Já vi caso de professor que foi punido porque assinou um documento que não ia usar esse novo tipo de linguagem e foi punido por causa disso. Ou seja, uma militância na educação. Eu não sei de onde é né? esse professor, ele tem que pegar o político lá da cidade dele, o vereador, o deputado, sentar a bota no prefeito. Mas geralmente esse político tem um monte de cargo, se ele falar do prefeito ele perde os cargos, então ele se cala. Foi por isso que eu optei por ser independente. Eu não tenho o rabo preso. Se eu tiver que enfiar o dedo na cara do prefeito, do governador, eu vou enfiar. Ele não vai bater, você tem uns cargos lá. Falei, aonde, filho? Os cargos que eu tenho é do meu gabinete. E se alguém estiver falando que eu tenho cargo, manda embora. Porque eles vendem a gente o tempo todo, né? Eles vendem. Eu tô sabendo aí que, olha, falaram que você indicou o subprefeito da cidade de Tiradentes. Falei, ah, é? Vocês vão ver o que eu vou fazer lá. Eu vou lá na cidade de Tiradentes, vou colocar todos os problemas da comunidade e vou sentar a madeirada. Madeirada que eu digo é a palumbada, né? Falar no subprefeito. Já pra desmentir isso daí. Porque eles inventam o tempo todo. A política é a arte de você conviver com a hipocrisia, com a falsidade, com a falta de caráter. Beleza, com fake news. Então eu vou praticamente para a última pergunta, porque a gente tem 2 minutinhos para terminar. Qual a importância do cristão na política? Muita. Desde que não seja... Mas se a política é a arte da hipocrisia, é a arte do... Você acabou de dar vários adjetivos aí. É, porque a maioria que tá lá não é cristão. Ou é cristão de IBGE. Quando tem que sair em defesa dos valores cristãos, eles se afastam. Então eu é vou possível perder voto. Então é possível influenciar claro na é. política? Agora você pesquise o passado, porque agora vamos ter eleição. O que vai ter de candidato com a Bíblia debaixo do braço, ou com uma imagem, ou saindo de uma igreja, pousando em foto? Eu não. Se você pesquisar minhas redes sociais lá quando eu abri em 2016, já estava eu lá na igreja. Já estava eu lá rezando com os meus pais. Já estava eu lá pregando a família. E eu fui entrar na política em 2020. Agora, se você não pesquisa a vida do seu candidato, aceita tudo calado, o cara põe uma Bíblia debaixo do braço e começa a falar que é cristão, você vai acreditar nele? Não. O cristão de verdade, ele segue os princípios do cristianismo. Ele lê ele não a Bíblia ele não apenas se apresenta como um rótulo. Ele vai ter de argumento para discutir com a pessoa. Não vai ficar calado com tudo. Mas aí colocaram até Jesus como uma pessoa que foi estuprada. Eu fiz um vídeo, tá na minha rede social. Folha lá. de São Paulo. Jesus não foi estuprado, ele se manteve puro. Ele se manteve puro. Isso é uma aberração de um teólogo anticristão. E você, cristão, vai ficar calado com medo de ser cancelado? Saiu no jornal isso. Sim, Folha de São Paulo, publicado. Pesquise os políticos que bateram. Eu fui um deles. Eu não aceito isso. E perdi seguidor pra caramba. Dane-se, minha vida não é pautada em seguidor. Como que eu não vou sair em defesa de Jesus Cristo? Pelo amor de Deus. Ele deu a vida para nos salvar. Sangrou até água. Quando acaba todo o sangue do seu corpo, você começa a sair água, né? Até a água saiu. Deu a vida por nós. E eu vou ficar, desculpa, como um omisso, um covarde? Não, eu tenho muitos defeitos, mas covardia não é um deles, não. Meu caro, o tempo voou. O tempo voou, bom. A nossa gratidão aí, a presença do delegado Palumbo. Hoje vereador pela cidade de São Paulo, realizando aí um grande trabalho. E que Deus levante mais pessoas com o teu coração, viu, Palumbo? Obrigado. Que Deus levante mais pessoas para acompanhar você lá dentro. Um homem que não tem gratidão, não tem caráter. E nos sigam nas nossas redes sociais, @delegado Palumbo. Show de bola. Guinaldo, acabou. Bom. Falei demais, né? Foi é a primeira vez que eu vi o Guinaldo quietinho, viu? Fiquei ouvindo aqui. Eu falo muito, né? Muito bom, muito bom.
Muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo Gratidão. pelo convite. Obrigado pelo livro, adorei. Que bom, que bom. Eu tive a oportunidade de vê-lo uma vez, né? Que foi quando ele esteve lá na Rádio Vida. Sim. Indicação de amigos aí muito queridos. Foi algo muito especial. Obrigado mesmo. Deus abençoe. E aqui a gente vê um pouquinho da força que tem o influenciar. Né? Exatamente. Gente, olha, então gratidão a todos vocês que nos acompanharam. Vou pedir um favor para vocês. E aí, foi bom? Divulga para todo mundo, compartilha com todo mundo, que é para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E ponha isso na sua cabeça, as palavras que o delegado acabou de dizer. Influencie pessoas para que neste ano, que é um ano eleitoral, nós tenhamos deputados estaduais, deputados federais, senadores que tenham princípios e valores. A eleição para presidente da República e governadores são importantíssimas. Mas para os cargos legislativos é mais importante ainda, porque são eles que vão propor leis, vão fiscalizar o Poder Executivo e certamente, se você não fizer isso, tem muita gente que está fazendo, eu vou anular o voto. Anular o voto significa você dar o voto para pessoas que não prestam, porque eles não vão anular não, é militância. Então, gente, se tem militância de esquerda, por que não ter uma militância de valores? Militância que vai se posicionar para eleger pessoas que são pessoas que pensam como nós e que têm valores cristãos, valores judaico-cristãos. Mais uma vez, delegado, gratidão pela tua presença. Gratidão. Eguinaldo, gratidão pela sua presença. Gratidão a todos vocês e até o próximo Movimento Influenciar.